Olá e bem-vindas ao Manifesting with Ali. Eu sou a Lê, sou sua host e eu tô muito animada para esse novo episódio, porque eu recebo muitas mensagens e converso com muitas pessoas que me perguntam como é possível driblar a realidade atual, ainda mais se essa realidade não é boa ou não é a realidade que você quer. Bom, a lei da atração foca no sentimento, mas aí, como que eu vou me sentir bem mesmo estando devendo, ou meu relacionamento tá horrível, ou se eu ainda não encontrei a pessoa dos meus sonhos, ou se a minha chefe me perturba e me tira do sério, ou se o dinheiro nunca sobra, ou eu tô sempre doente? Como? Como que eu vou saber que eu tô criando a vida dos meus sonhos se eu não me organizo o suficiente e sinto que tô parada, presa, sem nada mudar? E aí você começa a fazer as afirmações, a entender sobre o processo, mas no fundo fica aquele sentimento de dúvida. Principalmente quando você começou a fazer as afirmações. Quando você ainda não vê uma mudança e nem vê uma mudança em você ainda. Você faz as afirmações porque você está ouvindo o podcast agora, você já viu que é assim que a gente faz o reframe mesmo, né? A reprogramação do nosso cérebro. E, né, você já entendeu essa parte, mas tem aquela coisinha lá dentro que fica: será que essa lei da atração funciona mesmo? Será que aquela pessoa nasceu sortuda e eu não? E aí todos esses questionamentos, essas dúvidas, né, a nossa frequência energética fica baixa. E aí você já sabe o que acontece. Você para mesmo de criar e aí o seu presente, os seus questionamentos vão se repetindo. E pronto, o ciclo se repete mesmo e você volta a ser quem você era antes. A você do modo automático, rodando todos aqueles programas sabotadores do subconsciente sem nem perceber. A gente tem falado muito sobre as histórias que a gente conta, né? A gente está explorando essa nova energia de protagonista que a gente quer irradiar. E para isso é preciso agora, independente da sua realidade hoje, que você olhe ao seu redor com um filtro seletivo. Sabe filtro do Instagram que mascara a realidade? Você tá ali acabadíssima e aí o filtro te deixa em perfeito estado? Vai ser tipo isso, porque você já sabe que é uma criadora deliberada. Ou seja, você pode e deve escolher exatamente o que você quer viver no seu sentimento. E mesmo quando algo que você tem vibrado, que você tem pensado, que você tem trabalhado internamente ainda não está saindo exatamente como você quer, você precisa continuar sem duvidar de que segue criando a vida dos seus sonhos. Ou seja, você tem duas escolhas simples. Ou eu vou desacreditar e desandar com todo o meu processo, ou eu vou colocar um filtro e olhar para o que já tem de bom no que eu estou vivendo. Porque eu tenho certeza que já tem o que tem de bom e que você já está vivendo. Por exemplo, eu não tinha no Brasil o trabalho dos meus sonhos. Mas eu trabalhava com pessoas que eu amo. Então, todo dia eu pensava assim: hoje é quarta, hoje é o dia que eu vou tomar café com a minha amiga Denise, ou terça era o dia da reunião, então tava todo mundo junto, então, é o dia que eu vou ver aquela professora que eu quase nunca vejo, hoje é o dia que eu vou pra escola com a Fátima, para outra escola, que a gente trabalhava em mais de uma escola juntas, então eu sabia que eu ia conversando, que eu ia rindo. Hoje eu vou de carona com a Ana e com a Maristela e a gente sempre ia rindo muito mesmo. Ou seja, eu selecionava, mesmo dentro de uma rotina exaustiva, momentos de felicidade para me ativar. A gente pegava o metrô na primeira estação. Eu quero que vocês entendam a situação. E aí, o vagão estava vazio e o povo todo esperando do lado de fora da plataforma. Então, do lado de fora, a estação estava sempre lotadíssima. E o povo, assim que abria a porta, minha filha, eles entravam correndo para sentar. Então, era todo mundo se empurrando. Era uma loucura. E aí, minha filha, eu suada, cansada, ficava pensando: meu Deus, um monte de animal selvagem querendo sentar, que loucura. Gente, eu ficava muito pau da vida. E aquilo me enfurecia tanto, até o dia que eu voltei com essas duas amigas minhas, Maria Fernanda e Fátima, e a gente lá rindo, se divertindo, não sei o que, naquele nosso jeito, né, depois de reclamar, porque a gente reclamava sim também. A gente foi sentar e Maria Fernanda é muito autêntica, muito engraçada.
E aí, minha filha, ela, quando abriu a porta, ela saiu correndo e eu fui atrás correndo dela. E Fátima foi correndo também. E aí, na hora de sentar, a Fátima sentou no colo de alguém. Olha, a gente riu tanto, riu tanto, riu tanto. A gente foi a viagem inteira rindo, a viagem passou rápido, foi super engraçado. E aí, naquele dia, me caiu uma ficha, sabe? Me caiu uma ficha. Aquele dia, eu decidi que tudo viraria graça. Porque toda vez que eu entrava no metrô, mesmo quando eu não tava com elas, me vinha aquela cena na cabeça. Me vem até hoje. Quando eu lembro, eu começo a rir. E aí, eu percebi naquele dia que eu tinha que começar a deliberadamente ignorar aquela realidade. E aí, gente, uns 3, 4 meses depois, eu me mudei. E aí eu comecei a pegar um outro vagão do trem que era mais vazio. E de manhã eu passei a ter carona todos os dias da minha coordenadora. Ou seja, muitas vezes é preciso colocar o filtro na vida de propósito e com propósito, escolhendo como você vai se sentir, aproveitando a emoção que aquilo te gera, praticando essa frequência assim como você pratica um esporte ou exercício físico. Porque quanto mais tempo você gasta olhando e pensando nos seus sonhos, quanto mais você se joga na criação deliberada, mais tudo isso vai se tornando mais fácil para você. E por quê? Porque a lei da atração diz assim: você se sente assim? Deixa eu te mandar mais um pouco disso. Porque se você se sente assim o tempo todo, minha querida, é porque você gosta disso. E aí, não interessa se você tá se sentindo mal o tempo todo. O que a sua energia em volta de você, o seu campo quântico vai fazer? Vai te enviar mais disso. É como se a gente literalmente fosse um imã que traz para nossa realidade o que a gente sente na maior parte do tempo. Ou seja, é impossível para qualquer ser humano manter uma frequência alta 100% do tempo. Ainda mais nós, mulheres, né? A gente sabe que o hormônio influencia, que muitas coisas no nosso corpo influenciam, né? Ou seja, é impossível para qualquer ser humano manter essa frequência alta o tempo todo. E isso é que eu quero que você tenha na sua cabeça. Não acha que, meu Deus, eu tenho que manter minha frequência altíssima o tempo inteiro, senão eu não estou criando. Não. Você só está sendo humana e você tem que se olhar mesmo como um ser humano. Cara, muitas vezes eu chorei no banho, frustrada, cansada com a vida que eu levava. Mas eu sabia que liberar aquele sentimento de frustração me libertaria para voltar ao meu estado de tranquilidade. Você vai parar de reagir perante a vida e você, como criadora deliberada que é, vai tratar de se auto-acalmar. Você vai começar a ser mais gentil com você, porque você entende que com foco no que você deseja tem aprendizado. E com tentativa tem mudança de comportamento. E a mudança de comportamento te leva à vida que você quer, porque você muda a sua frequência. Então, em vez de, preciso resolver esse problema, nossa, eu tenho que resolver essa questão de dinheiro, eu tenho que resolver a questão da dívida, eu tenho que resolver essa ansiedade que sinto, eu tenho que ganhar mais dinheiro. Em vez disso, você vai se regular, você vai respirar, você vai colocar a mão no seu peito, você vai ouvir o seu coração. E você vai dizer, eu tô aqui, eu tô presente agora. Você vai respirar fundo e você vai escolher se sentir bem. Porque percebe que você fica o tempo todo pensando naquilo que não tá bom? Você pensa de forma pesada nas situações que você quer resolver? E existe um porquê disso acontecer. A nossa mente, a nossa cabeça, ela tem, por natureza, um viés negativo. Evolutivamente, a nossa mente foi programada para pensar negativamente, porque era isso no passado que garantia a nossa sobrevivência, porque era essa a maneira que os nossos ancestrais se protegiam, que eles era se preocupando que eles não eram atacados. Ou seja, era a preocupação que fazia com que eles não se colocassem em áreas de perigo. Ou seja, quem sobreviveu, sobreviveu porque se preocupou mais, pensou mais nos problemas. Então, assim que a nossa mente foi evoluindo. Então, hoje a gente vive num mundo que é complexo, em que as informações chegam de todo lado, o tempo todo.
É guerra, é doença, a gente fica sabendo dos problemas que acontecem do outro lado do mundo, às vezes 5 horas da manhã. Você abre o seu celular, você abre o seu Instagram. Hoje, por exemplo, eu não sigo nenhuma página de fofoca. Porque eu acordava 4 horas, 5 horas da manhã para ir malhar, pegava o celular e pronto. Eu já sabia tudo que, sei lá, o fulano tinha falado e feito. E, gente, até quando a gente não percebe, isso tem um impacto enorme no nosso subconsciente, principalmente. E aí, fora todas as decisões da vida normal que a gente tem, né? Se juntando a uma mente que já é evolutivamente mais preocupada, mais negativa, o que você vai fazer inundando ela com mais informação de desgraça, literalmente, que é o que a gente faz? O que você acha que vai ser o resultado disso? Então, assim, eu demorei para entender quando falavam de reprogramação mental. Porque eu nem imaginava que de forma tão velada nós éramos manipuladas e programadas para o caos. Então tem um livro que vocês precisam ler, precisam. E é para ler, reler, ler de novo. Ele é meio que o meu livro de cabeceira, ele tá sempre lá. E o nome dele é A Ciência de Ficar Rico. Eu leio ele todo ano, uma páginazinha, um capítulozinho por mês, mas ele tá sempre ali, perto de mim. E a primeira vez que eu li, eu reagi muito. Eu fiquei, meu Deus, eu vou ser uma alienada, então. E o que acontece? Ele logo diz de primeira que a gente precisa parar de consumir pobreza. E eu não estou falando de pobreza de dinheiro, estou falando de pobreza de dinheiro também, mas de energia, de tudo, sabe? No geral. Eu não sei quando você está me ouvindo, mas se você estiver me ouvindo em janeiro de 2025, o Trump acabou de ser eleito aqui nos Estados Unidos. E um dos meus melhores amigos, que mora no Brasil, começou a me mandar várias notícias de atrocidade que ele estava falando. Ele mandou uma vez, eu não engajei, ignorei, não falei nada. Depois ele mandou 2, depois ele mandou uma terceira vez. E aí eu disse pra ele, não me manda mais nada, eu não quero saber. Ele pediu desculpa, disse que é muito politizado e me respeitou. E aí eu pensei, não, você não é politizado, você é no máximo informado. E às vezes, ser informado demais só te ajuda a ficar mais parado. Porque cada vez que você se informa demais sobre o que não vai mudar a sua vida, você não consegue fazer por você, porque você simplesmente não tem energia e fôlego para mudar nada. E, consequentemente, você não consegue fazer por você e pelo seu entorno. Eu tenho certeza de que eu faço um trabalho na minha pequena comunidade aqui de estudantes em San Diego, mais do que qualquer político faria, independente de qualquer partido. Mas porque eu simplesmente decidi filtrar e viver numa bolha ética e de positividade. Porque assim eu tenho energia e pique para fazer o que eu preciso, que é literalmente mudar o meu mundo através de quem convive comigo. Ou seja, eu leio as notícias, eu vejo o que está acontecendo no mundo e eu me desligo. Eu não vou trazer isso para o meu mundo e para a minha energia. Eu sou uma pessoa informada. Se você joga qualquer assunto sobre o mundo, ainda mais que eu trabalho com alunos internacionais do mundo todo, eu vou saber o que está acontecendo, mas eu não vou engajar com esse tipo de publicidade na minha cabeça. Porque é sim o meu dever, assim como é o seu dever com você mesma, se preservar do que entra na sua cabeça. E isso inclui não só notícias, mas as pessoas que você segue, quem você ouve, tudo vai entrando naquele nosso software, sem a gente perceber que tá rodando ele lá em segundo plano. E ele começa a ditar a nossa vida, sem a gente nem perceber. E é assim que a gente fica presa, refém das nossas próprias vidas, infelizes, ansiosas, e às vezes a gente nem sabe o porquê. É simplesmente preciso parar, frear esses pensamentos intrusivos que baixam a nossa frequência e focar no aqui e agora. E quando eu digo aqui e agora, é literalmente agora. Para, ouve a sua respiração, desacelera. Recebeu uma notícia ruim? Para, ouve a sua respiração, desacelera, ouve seu corpo, presta atenção no ar entrando e saindo. Agradece pela sua vida. Esses momentos simples são um verdadeiro reset no nosso corpo e nos nossos pensamentos. É um verdadeiro poder do agora. Essa semana eu vivenciei com uma aluna uma coisa maravilhosa. Ela estava meio doente
E aí ela chegou na aula e ela falou, cara, eu decidi agora, eu não vou trabalhar amanhã, porque eu já decidi, já joguei pro universo, quinta-feira eu já vou estar bem. E aí é quando eu vou voltar a trabalhar. E aí ela falou, né? Não trabalhar significa não ganhar. E eu tô precisando, mas a minha saúde em primeiro lugar, porque se eu me sinto bem, tudo acontece. Ela já aprendeu, tá lá na ponta da língua. No minuto que ela falou isso, ela descansou mais um pouquinho. E logo depois ela me mandou, ela comentou comigo, cara, meu marido acabou de me mandar uma mensagem dizendo que a gente foi multado, vou ter que pagar não sei quanto. Então, perceba, ela já tinha decidido que ela não ia trabalhar, porque ela ia se cuidar, porque ela estava doente, ela recebeu uma multa e ela não estava ganhando dinheiro. Então, tá vendo como acontece? Sabe o que ela fez? Ela falou, cara, vida que segue, vida que segue. Eu vou cuidar de mim, eu vou prestar atenção em mim. Chegou de noite, gente, ela me mandou uma mensagem dizendo que a multa foi desconsiderada. A multa foi desconsiderada. Ou seja, para de engajar e de reagir às coisas da vida. Quanto mais você se reseta durante o dia, quanto mais você para, respira. Gente, eu não tô falando de parar e meditar. Tô falando, tá dirigindo, parou num sinal. Cara, respira. Cara, eu tô aqui agora. Eu tô em tal lugar. Respira, sabe? Porque quanto mais vezes você faz isso durante o dia, mais você regula o seu sistema nervoso e assim as ideias e soluções vão surgindo. Não tenta controlar os pensamentos intrusivos e ruins, porque eles vêm mesmo. Mas você pode controlar o que você pode fazer depois que eles aparecem. Na hora do banho, você não vai ficar pensando na resposta que você deixou de dar pro seu chefe, você não vai ficar engajando com o pensamento de que seu carro quebrou, de que a vida tá difícil. Refaz esses pensamentos imediatamente quando você perceber que eles vieram à cabeça. Ignora a realidade. Quanto mais você ignora e relaxa, mais você consegue ter ideias para mudar e agir em direção aos seus sonhos. Porque eu vou sempre te relembrar. Tudo é uma lei e não é só a lei do universo. A gente ainda vai explorar aqui muito no podcast todas as leis universais. Tudo que você é e faz, você receberá mais disso. Por isso, quando a gente começar a ter pensamento negativo, quando a gente começar a ceder a esses pensamentos e quando a gente dá muita energia para eles, a gente tende a entrar em um espiral. Porque tudo que você está sentindo ou fazendo, mesmo que seja só na sua cabeça, você sempre vai manifestar mais disso. Você é como se fosse um sinal de igual, não só você, todos nós. Então a gente vai pensar agora matematicamente, para quem é das exatas. Tudo que você está fazendo de um lado da equação tem que ser igual ao outro lado da equação. Então, se um lado da equação, que é o seu subconsciente, que alimenta a sua frequência, a sua energia, a energia que você emite, a energia que interage com todas as coisas e com o universo no geral, toda energia no geral, se esse lado da equação diz... eu não sou boa o suficiente, eu sou um fracasso, eu não sou digna. E, a gente às vezes não fala isso claramente. Mas é assim, aquele trabalho que você deixa de aplicar, é o seu portfólio que você deixa de sair, é aquela vez no Stories que você deixa de falar do seu trabalho, é aquela vez que você tá com um grupo de amigos e o filho da amiga da fulana tá precisando de alguma coisa que você tem como oferecer e você não fala disso, sabe? Às vezes não é eu não sou boa o suficiente, claro que vem na nossa cabeça, né? Às vezes ele vem de forma disfarçada. E aí o universo não tem escolha, a não ser combinar com a sua energia. Por isso, se torne a versão de você mesma pela qual você seja apaixonada. Se apaixone por você, porque aí você faz todo o trabalho de energia internamente e depois você age como se você já tivesse o que você quer. Mas é preciso agir como uma nova identidade. É preciso se tornar uma pessoa completamente nova, que nasceu novamente na sua mente, que ressuscitou a si mesma na mente para alcançar a sua própria salvação para os seus problemas. Acreditando você ou não, é sobre isso que as escrituras religiosas falam. Seja qual for a sua religião, é sempre sobre isso que Deus está ali falando. É sobre você alcançar a sua salvação e entender que Deus vive dentro de você e cria através de você, cria internamente por meio do seu estado energético de consciência. Então, o seu trabalho é se analisar. Quem eu estou sendo?
como eu ajo todo dia? É o velho eu, aquela que eu não gosto, que eu não prefiro, que continua manifestando coisas que não me agradam, que não são boas para mim? Ou eu tô fazendo um trabalho foda, como uma boa carioca que sou, e eu tô me apresentando energeticamente como uma nova versão de mim mesma? Eu tô falando como essa nova versão? Eu tô pensando como ela? Eu tô agindo como ela? Eu tô me comportando como ela? Eu tô oferecendo respostas como ela? Eu tô mantendo a cabeça erguida como ela? Eu me valorizo como ela? Eu me amo como ela? Como essa nova versão? Quem eu estou sendo energeticamente? Como eu estou agindo? Qual é o meu comportamento? Não deixa de fazer esse passo de ação alinhada na sua jornada, porque é crucial. É muito importante para tudo que você está fazendo. Se você está tentando manifestar uma promoção no trabalho, você está agindo como uma versão promovida de si mesma? Você quer ter um negócio que gira R$1 milhão, de dólares, enfim. Você está agindo como essa pessoa? Você está esperando o seu green card? Você está agindo como essa pessoa que já tem a sua documentação? Você já está trabalhando no seu inglês? Você já ajustou o seu LinkedIn? Você já trabalhou no seu portfólio? Você quer fazer a sua transição de carreira? Você já começou os seus cursos novos? Você quer um relacionamento? Você está cuidando de você, da sua saúde, sabe? Da sua espiritualidade para atrair o parceiro ou parceira ideal? Ou você está ressentida por não ter recebido nada ainda e está agindo como a sua antiga eu? Como você está agindo? Eu quero que você faça essa autoanálise a partir de hoje. Você precisa agir. A ação, gente, cria espaço. É o que cria o ambiente para você receber. É o que sinaliza para o universo que você está pronta para receber. Novamente, você é um sinal de igual. Então, se você está fazendo tudo, mas não está tomando ação, adivinha? O universo vai continuar te enviando oportunidades para reafirmar o seu mesmo estado. Agora, o seu eu anterior, para o outro lado, pode te enviar intuições para agir, porque você não está agindo. Mas se você continuar ignorando essas intuições, você vai continuar presa. Você não vai manifestar os resultados que você deseja. E a razão de eu estar trazendo isso à tona é porque, gente, eu trabalho com tantas pessoas, eu vejo tantos padrões e até em mim mesma. Eu sempre tento compartilhar esses padrões com vocês e com as mensagens que vocês me mandam. E eu percebi esse padrão de nós ficarmos pensando demais em tudo. Tipo, eu tô fazendo as afirmações, eu tô fazendo o Ho'oponopono, eu canto os mantras e nada tá acontecendo, eu ainda tô trazendo isso pra minha realidade. E eu fico tipo, calma. Você tá se apresentando como a nova versão de você, que acredita, que tem fé, que não duvida de nada. Você tá fazendo um trabalho interno mesmo com você? A sua equação tá realmente igual? Se você se tornasse hoje a versão de você que tem as coisas que você deseja, tipo, da noite pro dia, o que você faria? E não é só sobre, tipo, por exemplo, se você deseja mais dinheiro. Não é sobre, eu não tenho dinheiro, então não posso gastar, então não posso me apresentar como essa versão de mim. Bem, quem é essa versão de você? Como que ela se mantém responsável? Como que é a disciplina dela nas ações? Quais ações que ela toma? Como ela usa o tempo dela? Ela fica ali no celular, rodando as redes sociais? Ou ela tá lá fora criando a vida dos sonhos através das ações? Indo lá e aproveitando as novas oportunidades para ser essa versão dela, que ela quer ser no futuro. Se você tá esperando ter a coisa, se você tá esperando receber o amor, o dinheiro, o trabalho, o sucesso, a coisa material, se você tá só esperando, ou até mesmo saúde, tá? Isso eu falo por mim. Se você tá esperando para receber as mudanças físicas no seu corpo, se você tá só esperando para receber aquilo antes de começar a se apresentar como essa versão de você, eu vou te dizer, você tá fazendo isso errado. Não é assim que o universo funciona. Então, anote as suas ações, anote o seu estado energético, anote os seus comportamentos, anote os padrões que você tem todos os dias e faça uma análise.
O que eu preciso mudar aqui? Quais as partes de mim não estão alinhadas com o meu desejo? Quais partes de mim estão desalinhadas? Só eu sei disso porque eu me conheço melhor do que qualquer outra pessoa, né? Eu sou um ser autoconsciente, a gente já aprendeu isso. E aí o que a gente faz? A gente faz tudo ao contrário. E é isso que mantém a gente no mesmo ciclo de talvez manifestar um resultado e depois cair de novo para a linha do tempo mais baixa, né? Para a frequência mais baixa. Então, a gente tem que se sentir confortável em estar nessa frequência alta, segurando mais a nossa realidade, sustentando esse nível superior de você, esse nível de consciência. E como que a gente faz isso? Treinando. A gente tem que começar a ensinar o nosso corpo, literalmente hoje, mesmo que você não tenha nada. A Alessandra do metrô lotado ensinou a Alessandra de hoje sobre como manter um estado energético alto. Mas foi a Alessandra que não tinha nada que se ensinou. Porque eu escolhi, literalmente, me tornar a minha professora. A gente tem que treinar o nosso corpo, a gente tem que treinar o nosso sistema nervoso para aguentar até uma nova frequência, um novo ritmo, as novas ações, as novas percepções e como a gente se mostra para a gente mesmo e para o mundo, porque aí a gente se torna magnética, é impossível você não atrair o que você quer se você se muda no nível energético, porque isso começa a extrapolar para a realidade. E aí, a gente está aqui junta, saindo da roda do hamster. A gente está lá no hamster, sabe? Rodando no piloto automático. E agora, o que a gente está fazendo? A gente está saindo junto. A roda do hamster parou e a gente pulou para fora da Matrix. Porque a gente pode sim pular para fora, sair e começar de novo. Fala para você mesmo, eu sou responsável, eu tenho o poder. Eu fui o problema, mas agora eu também sou a solução. Então, gente, é isso. Continuem atenadas e se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que a gente falou sobre no episódio hoje, me manda uma mensagem ou no direct do Instagram ou aqui nos comentários. Eu tô muito feliz com a repercussão, com as mensagens de vocês. E quanto mais dúvidas vocês têm, mais eu tenho ideia pra gente trocar aqui, pra gente sair desse piloto automático e colocar na realidade a nossa vida dos sonhos. Muito obrigada por sintonizarem mais um episódio e a gente está de volta na próxima quinta-feira. Um beijo!